Olá! Na aula de hoje eu vou ensinar você a fazer esse cobre alimentos, ou cobre vasilha também, como você preferir. É uma peça super, mas super fácil de fazer. E para essa peça eu procurei desenvolver um método bem fácil para você que está começando na costura conseguir fazer sem nenhuma dificuldade essa peça. Então vamos começar e já anota aí os materiais. E para fazer esse cobre alimento, eu vou usar 4 faixas de tricoline de 50 centímetros por 10, 8 faixas de tricoline de 50 centímetros por 4, um corte aqui de tule ou filó de 45 por 45, e vou usar aqui também 4 ponteiras de cristal. Eu escolhi essas ponteiras grandes para justamente ela pesar a peça e não acabar voando enquanto a gente estiver usando como cobre-alimento. Até realmente para ele dar assentar bem em cima da travessa para realmente não entrar nenhuma mosquinha, nada. E a forma que eu escolhi de fazer essa peça é uma forma muito simples. Então se você está iniciando na costura, você vai achar super fácil de fazer essa peça aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha faixa com 10 centímetros e 2 faixas de 4 centímetros. Eu vou dobrar essa faixa de 4 centímetros ao meio e vou costurar aqui. Então, uma deste lado e a mesma coisa a outra faixa aqui. Vou dobrar ao meio e vou costurar no outro lado da faixa. Então, aqui, né, o direito do tecido para cima, eu vou dobrar a faixa aqui avesso com avesso, então ela vai ficar aqui pelo direito. Vou sempre alinhar aqui todos os cortes, né, o corte da faixa com o corte aqui da outra faixa e vou fazer uma costura um pé de máquina. E agora eu vou fazer a mesma coisa com as 3 faixas restantes aqui. Então aqui eu terminei as 4 faixas e agora eu vou fazer um pesponto nessa costura. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou virar para cá e vou fazer uma costurinha de pesponto bem aqui na ponta. Para quem não sabe, costura de pesponto é uma costura de acabamento e você pode fazer ela bem simples ou você pode fazer com ponto decorativo, você pode trocar a linha da máquina, porque a ideia é dar acabamento mesmo. Aqui eu vou fazer da forma mais simples possível, então eu só vou virar aqui o tecido, todo o tecido pro lado de cá, e vou fazer a costurinha aqui em cima. E aqui o pesponto, o mais importante é que você sempre tem que ir puxando bem o tecido para ficar aqui, ó, bem na costura, tá? Não pode deixar o tecido dobrar e ficar alguma sobra assim, ó. Então, tá vendo que a costura tá lá dentro? Você não pode deixar dobrar e costurar aqui. Você sempre tem que esticar bem para a costura ficar bem aqui na dobra. E vou fazer a mesma coisa com o outro lado aqui, né? Então, eu vou virar para cá e vou fazer também a costura aqui nesse tecido aqui. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa com as 3 faixas restantes. Vou cortar aqui esses fiapos das laterais para dar uma limpada aqui nas peças. Agora eu vou no ferro passar todas essas peças e também vou marcar uma dobra da seguinte forma, ó. Vou dobrar ela aqui ao meio, bem alinhado as 2 pontas aqui, ó, bem retinho. E vou passar o ferro dessa forma também. Então aqui eu passei as 4 faixas. Como eu mostrei para vocês, né? A gente costurou ela assim, eu só dobrei aqui no meio e passei. Dá uma conferida se estão todas do mesmo tamanho, se não tiver, você deixa elas todas do mesmo tamanho. E vocês não vão acreditar como é fácil finalizar essa peça. Então, se você já está gostando, já se inscreve aqui no canal e deixa seu curtir no vídeo. Também compartilha com todo mundo que você conhece. Isso fortalece meu canal e me ajuda a continuar trazendo novos conteúdos de costura aqui para vocês. E agora, então, eu vou pegar 2 dessas faixas, somente 2, e eu vou costurar aqui nas laterais. Como que eu vou fazer isso? Eu vou virar aqui, direito com direito,
e vou fechar aqui na pontinha. Então, a gente dobrou assim, né? Eu vou virar ao contrário aqui, ó, direito com o direito, e vou costurar aqui na ponta com a distância do pé da máquina. E aqui você só precisa cuidar para alinhar bem certinho aqui em cima, tá? Que aqui a gente precisa que fique assim essa pontinha, ó, bem costuradinha, bem retinha aqui em cima. Então, aqui vai mais uma diquinha para vocês. Quando vocês precisam fazer algum acabamento dessa forma, não começa costurando aqui da ponta, porque senão até depois na hora de você cortar o fio, fica fiapinho aqui em cima e não fica um acabamento bacana. Então, você começa mais lá do meio, ó. E volta dando retrocesso até a ponta. Dessa forma, quando a gente corta o fio, ó, a ponta do fio fica aqui no meio, então quando eu corto o fio, ele não vai ficar nenhuma pontinha solta aqui, soltando o ponto. Então, eu costurei aqui as minhas duas faixas, nas duas pontinhas, e agora eu vou virar aqui pelo direito de novo. Então, aqui, vou pegar as minhas duas faixas que eu fechei as pontas, vou colocar elas aqui, e vou pegar as faixas que estão com as pontas abertas e vou embutir aqui dentro, ó. Então, eu só vou colocar aqui e vou arrumar bem para ela ficar aqui bem alinhadinha. Então, pode empurrar até o fim aqui da dobra, ó. Vou colocar por dentro até que ela fique bem aqui no fim da dobra. Mostrei por fora aqui para vocês. E aqui é só uma questão de vocês ajeitar. Ajeitou bem aqui o cantinho, bem o tecido. Coloca aqui um alfinete. Então, aqui o que você tem que fazer a hora que você está fazendo esse encaixe é cuidar para deixar aqui, ó, bem certinho na costura. Então, essa dobrinha aqui vai ficar bem na costura aqui do tecido e a ponta dessa faixa bem aqui embaixo por dentro do tecido também. E a moldura tá pronta e assim eu só vou encaixar o tule aqui dentro e vou ir alfinetando. Então, eu abro aqui, ó, e vou colocando o tule aqui dentro. Super, super simples. Agora eu só vou costurar aqui para dar o acabamento e já comenta aqui para mim o que você achou dessa peça. Você já viu alguma peça mais fácil do que essa para fazer? Aqui então eu vou costurar primeiro as duas laterais que estão aqui por baixo do tecido, tá? Então eu vou costurar as duas pontinhas aqui primeiro. E aqui vocês conseguem visualizar bem o que eu falei aqui da questão, ó. Então a gente alinha bem aqui, ó, o corte do tecido, bem aqui com a costura. E essa faixa aqui eu empurrei bem até aqui o final, para ela ficar bem quadradinho, bem retinho aqui. E o tule, não sei se deu para ver bem anteriormente, mas eu só encaixei aqui dentro, ó. E agora eu vou fazendo a costura para dar o acabamento. Então, aqui vou costurar também a outra lateral que tá por baixo da faixa. E agora eu vou finalizar começando a costura aqui da ponta e fazendo toda a lateral. Que cuida para manter bem certinho aqui o tecido. Como é grosso lá na ponta, você começa um pouco para frente e dá o retrocesso. Para a máquina não acabar empurrando o tecido e saindo do lugar. E assim fica o acabamento aqui do nosso canto, olha só que lindo que fica. Pelos dois lados igualzinho, bem acabado, bem bonito. Super fácil de fazer. E agora eu vou finalizar costurando aqui a ponteira no cantinho da peça, nos quatro cantos. Então, eu peguei uma agulha aqui, comum de mão mesmo, dobrei a linha e dei o nó para ela ficar 4 linhas na agulha, para ficar mais resistente.
E vou começar aqui a costurinha. Vou tentar colocar um nó da minha agulha lá pra dentro primeiro. Então, eu pego aqui bem na costura. Procuro aqui o intervalo do ponto da costura, vou puxar para tentar fazer, ó, esconder um pouquinho aqui do meu nó para ele ficar escondido lá dentro. Escondi o nó, agora eu só vou costurar aqui, sem nenhum segredo. Só vou ir dando alguns pontos aqui. Aqui também, se você encontrar um pingente com mais pedrinhas, também fica bem bonito colocar. Então, aqui, depois que você costurar e ficar bem firme, é só você dar um nozinho aqui na agulha, na costura, para ele não desmanchar. Procura dar um nozinho aqui mais discreto que você conseguir, para não ficar aparente. E coloca nos 4 cantos essa pedrinha. Vai ficar bem show de bola. E no vídeo de hoje era isso que eu queria passar para você. Espero que você tenha gostado dessa peça. E se você gostou, lembra de compartilhar esse vídeo também. E assim eu finalizo as 4 aulas de especial de Páscoa aqui do canal. Espero que você tenha gostado de todas as dicas e de tudo que eu ensinei nessas 4 aulas. Se você não viu as aulas anteriores dos barrados de pano de prato, eu vou deixar aqui na descrição o link dessas 3 aulas. E lá no meu Instagram tem um destaque onde eu ensinei a fazer essa cenourinha aqui para você usar como decoração para tirar suas fotos de Natal. Então, se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, vou deixar aqui na tela. É @jane.adrianab. Obrigada por ter assistido até aqui e uma feliz Páscoa para você e para toda a sua família. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.